Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Quero louvar a Deus esta noite por aqui estar, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Eu sou grato ao Senhor por me proporcionar várias dádivas, sendo uma delas a oportunidade de poder ministrar a sua poderosa palavra. Obrigado, pastor Zéias, pela oportunidade nesta noite para dizer que Jesus é bom. Eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia, e eu queria que você deixasse durante essa ministração a sua Bíblia aberta neste capítulo que estaremos lendo, capítulo 12 de Êxodo. Êxodo, capítulo 12, versículo 9. Aleluia, glória a Deus. Mudou aqui. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 12, versículo 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Amém? Deixe sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós estaremos acompanhando essa narrativa. E alguns irmãos têm conhecimento desse texto, porque ele vai anteceder a saída do povo do Egito. Depois da nona praga, a praga das trevas, Deus vai falar com Moisés e Arão no intervalo entre a nona praga e a 10ª praga. Aqui nós temos um tempo para instrução. Antes da 10ª praga, Deus vai trazer a ele, Arão, a Moisés, uma instrução. Instrução essas que começa no versículo 1. Deus vai falar a eles, e no versículo 2, Deus vai dizer para o povo que aquele mês ia ser o principal mês do ano. Deus está dizendo que agora o calendário daquele povo ia mudar. Deus está informando aquele povo que uma nova história ia começar. Deus estava dizendo que um novo ano iniciava a partir de agora. O calendário mudaria. Aquele mês agora seria o primeiro do ano para eles. Versículo 3 e versículo 4, Deus vai dar instrução a Moisés para dirigir-se ao povo e dizer ao povo que todos eles deveriam comer o cordeiro. Aí ele vai dizer, se o cordeiro for grande para a família, se a família for pequena para o cordeiro, junte as famílias. Junte com o vizinho mais próximo para se alimentar do cordeiro. Mas isso aconteceria no 10º dia do mês, daquele mês que iniciaria. Eles iam se juntar, eles iam pegar o cordeiro, iam calcular quantas pessoas daria para comer desse cordeiro. Aí Deus continua dizendo, diz, olha, mas no 14º dia, vocês vão pegar esse cordeiro que vocês no 10º dia olharam, escolheram, vocês vão guardar esse cordeiro, no 14º dia, vocês vão sacrificar esse cordeiro. Esse cordeiro que vocês vão sacrificar no 14º dia, tem que ser um cordeiro, isso está no versículo 5, um cordeiro sem defeito. Isso me lembra, lá de João capítulo 1, versículo 36, quando Jesus vai passando, e João Batista vai dizer, eis aí o Cordeiro de Deus.
Isso me lembra também da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, quando Pedro vai dizer que Jesus derramou o seu sangue como um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem mácula. Então eles tinham que pegar esse cordeiro que não tinha mancha, não tinha mácula, um cordeiro que não tinha defeito, e era esse cordeiro que eles iam sacrificar. Pegariam o sangue deste cordeiro, aspergeria nos umbrais das portas, na casa que fosse comer o cordeiro. Só ia ter sangue nas vergas e nas ombreiras das portas da casa que o cordeiro estivesse dentro, que eles iam se alimentar deste cordeiro. Pois bem, no versículo que nós lemos, aqui tem a instrução de como seria essa refeição e o que seria a refeição. Primeira coisa, como comer o cordeiro? Deus vai dizer que o cordeiro deveria ser comido. Não era cru, porque cru é pura carne. Não era cozido em água, porque fica coisa mole, mole, mole. O cordeiro deveria ser comido assado no fogo. Aqui nós podemos ver que a instrução era para comer o cordeiro assado aonde? No fogo. Se você olhar a Bíblia, Levítico capítulo 6, versículo 13, a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo aqui representa constância. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É Deus falando de fogo. Jeremias 23, 29 vai dizer que a palavra de Deus é como fogo, purifica, é purificação. Se você olhar a Bíblia, Zacarias capítulo 2, versículo 5, vai dizer que Deus é para o seu povo como um muro de fogo ao redor do seu povo. Isso é proteção. Êxodo capítulo 3, versículo 2, Deus vai falar com o mesmo Moisés, e do meio de uma sarça pegando fogo. A sarça pegava fogo e logo se consumia, mas aquela não se consumiu. Esse fogo na sarça simboliza durabilidade. Aonde Deus está não é algo momentâneo, tem durabilidade. Aonde o fogo de Deus chega não é algo passageiro, é algo duradouro. Deus entrou na sarça que logo se consumia, mas ela não se consumiu, porque o fogo de Deus não é algo momentâneo, algo instantâneo, é algo que dura. O cordeiro tinha que ser comido assado no fogo. Cordeiro que é passado pelo fogo, assado no fogo, ele não tem mais a marca da carne. A marca que predomina nele é a marca do fogo. Agora o cru é pura carne, é sangue. Mas o que passa pelo fogo, a marca nele é a marca do fogo. Aí ele vai dizer, vocês vão comer ele assado no fogo, não é cru e nem cozido. Aí vai dizer também, o que eles deveriam comer? E aqui nós temos o que eles deveriam comer. Primeira coisa que eles deveriam comer, a cabeça do cordeiro. Diga comigo, cabeça do cordeiro. Era a primeira coisa que eles deveriam comer. A palavra comer aqui significa transportar para dentro. No original, quando fala de comer o cordeiro, é transportar o cordeiro para dentro. Então, comer a cabeça do cordeiro é transportar para dentro do povo a cabeça do cordeiro. E o que tinha na cabeça do cordeiro? Primeira coisa que eu vou dizer que tinha na cabeça do cordeiro, os olhos. O povo tinha que comer tudo. Então a primeira coisa era a cabeça do cordeiro. Na cabeça do cordeiro tinha os olhos, visão. E o pastor passou algumas semanas aqui falando sobre algumas coisas, e dentre elas foi visão. Na cabeça do cordeiro tinha os olhos, e o povo tinha que transportar para dentro de si os olhos do cordeiro. Lucas capítulo 7, versículo 13, vai dizer que Jesus vai entrando na cidade de Naim, e ele viu uma mulher que estava chorando porque estava levando para ser enterrado o seu único filho. E ela era viúva.
E a Bíblia diz que Jesus, olhando para ela, teve íntima compaixão. Nós devemos transportar para dentro de nós os olhos do Cordeiro e olhar e ver como o Cordeiro via. Quando ele olhava para alguém, ele tinha compaixão. Ele olhou para aquela mulher e ele teve compaixão. Olhar de compaixão era o olhar do Cordeiro. A segunda coisa que tinha na cabeça do Cordeiro é o cérebro. O povo tinha que transportar para dentro de si o cérebro do Cordeiro. No cérebro nós temos os nossos pensamentos, pensamento presente, lembrança passado, imaginação futuro. Então na nossa cabeça, no nosso cérebro, nós temos a capacidade de pensar. Agora nós estamos pensando, nós podemos daqui a pouco imaginar futuro, nós podemos ir lá no passado, lembrança. Então nós temos um pensamento, nós temos imaginações, nós temos lembrança. Isso tudo está no nosso cérebro. Então na cabeça do Cordeiro tem o cérebro. Transportando a cabeça do Cordeiro, o cérebro do Cordeiro, nós vamos pensar como o Cordeiro. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Precisamos transportar para dentro de nós o cérebro do Cordeiro, ter a mente de Cristo. Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer: pensai nas coisas que são de cima. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são terrenas. Ele não está dizendo que nós não devemos projetar coisa aqui, não é isso, mas ele está dizendo que nós devemos pensar, priorizar as coisas que são de cima. E o que é de cima? A fé, a esperança, o amor, a fidelidade, a santidade, o perdão, são coisas de cima. Aí nós vamos viver aqui embaixo e ter sucesso e projetar coisas também aqui embaixo. Quando nós temos os pensamentos do Cordeiro. Outra coisa que eles deveriam transportar, que estava na cabeça do Cordeiro: as orelhas, os ouvidos. Eles tinham que comer também, transportar para dentro. E o que isso significa? Ouvir como o Cordeiro ouvia. Ouvir o necessitado. Ouvir os gemidos. Marcos capítulo 10, versículo 46. Jesus vai saindo de Jericó. E a Bíblia diz que tinha um homem à beira do caminho chamado Bartimeu. E quando ele ouve que Jesus está passando e disseram que era Jesus de Nazaré, a Bíblia diz que ele vai clamar: Jesus, filho de Davi. E alguns disseram: cala a boca, e ele clamava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Marcos capítulo 10, versículo 49 diz que Jesus parou porque ouviu aquele homem e mandou chamá-lo. E disse: o que tu quer? Ele disse: eu quero ver. Ele disse: então veja. Jesus sabia ouvir quem precisava do socorro dele. Então nós devemos transportar para dentro de nós os ouvidos do Cordeiro e ouvir como o Cordeiro ouvia. Outra coisa que tinha na cabeça do Cordeiro: a boca. Nós devemos transportar para nós a boca do Cordeiro. Esses dias o pastor falou do falar. Devemos falar como o Cordeiro falava. E como é que o Cordeiro falava? João capítulo 5, versículo 24 e versículo 25. Vai dizer que Jesus diz, versículo 24: em verdade vos digo. Versículo 25: na verdade vos digo. Quem transporta para si a boca do Cordeiro tem compromisso em falar a verdade. E nem sempre a verdade agrada. Nem sempre a verdade vai te trazer benefícios imediatos. Mas se você tem compromisso com a verdade, você é alguém que transportou para si a boca do Cordeiro. Porque da sua boca não saía engano. Ele não murmurava até lá na cruz quando estava. A Bíblia diz que como o cordeiro mudo, não abriu a boca. Quem transporta para si a boca do Cordeiro tem compromisso com a verdade. Tem palavras, como diz Salomão, palavras ditas ao seu tempo é como maçã de ouro em salva de prata. Quem transporta a boca do Cordeiro para si tem palavra de vida,
tem palavra de esperança. Alguém quer ouvir uma palavra da boca de quem comeu o cordeiro. Então a primeira coisa que eles deveriam transportar para dentro de si eram os olhos, era o cérebro, os ouvidos e a boca, que tudo isso estava na cabeça do cordeiro. Quem tem a boca do cordeiro, fala como o cordeiro. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 29, que ele falava com autoridade. Quem transporta pastor Josué para dentro de si a boca do cordeiro tem autoridade nas palavras. Ele fala e Deus honra. Ele fala e acontece. O cordeiro falava com autoridade. A segunda coisa que eles deveriam comer: as pernas do cordeiro. Perna fala de andar. Ou seja, eles deveriam transportar para si as pernas do cordeiro. Andar como o cordeiro andava. Precisamos andar como o cordeiro andava. Eu creio que esta noite e durante o dia de amanhã e daqui para frente, alguém vai olhar para você e vai dizer: você está andando diferente. O que aconteceu? Aí você vai dizer: é porque eu comi as pernas do cordeiro. Que andar diferente é esse? É porque eu transportei para minhas pernas do cordeiro. O cordeiro está conosco. Se alimente do cordeiro esta noite. Eles deveriam transportar para si as pernas do cordeiro. Quem sabe os passos que você está dando, como você está andando, não está dando certo, mas esta noite transporte para si as pernas do cordeiro, que você vai ver que vai dar tudo certo se você andar como o cordeiro andava. E como é que o cordeiro andava? Em primeiro lugar, o cordeiro andava em santidade. O andar do cordeiro era um andar santo. Ele andava em santidade. Hebreus capítulo 7, versículo 24, vai dizer: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Esse é o Cordeiro de Deus. O andar dele era um andar de santidade. E eu preciso transportar para dentro de mim as pernas do Cordeiro, para me andar como ele andava, andar em santidade. A santidade, meus irmãos, ela nos garante bênçãos. Bênçãos terrenas e bênçãos espirituais. A santidade, ela tem benefício para quem abraça ela. Josué capítulo 3, versículo 5. A ordem de Deus é: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Santificando hoje, pode ter certeza que a bênção vai chegar amanhã. E a bênção aqui era uma bênção terrena. Quando eu me santifico, quando eu transporto para mim as pernas do Cordeiro, Deus faz maravilha na minha frente. Deus faz maravilha no nosso meio. Ele diz: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilha onde? Lá no sul, lá no norte, não, no meio de vós. Quando nós nos santificamos, é no nosso meio que Deus vai operar maravilhas. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 9. Está uma mulher lá na sua casa, junto ao seu marido. Ela diz: vem cá, meu esposo, corre aqui. Olha aquele homem que passa por nós. Ele é um santo homem de Deus. Olha Eliseu andando com os passos do Cordeiro. Olha Eliseu andando como o Cordeiro andava. Vai dizer: aquele que passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer uma kitnet top para ele aqui. Vamos fazer uma obra de pedreiro, construir um quarto para ele
E vamos colocar uma mesa, vamos colocar um castiçal, vamos colocar uma cadeira e vamos colocar uma cama, porque quem é santo precisa estar perto de nós. Queremos este homem perto de nós, porque coisa boa é estar perto de quem é santo. Ele é um santo homem de Deus. É bom você estar com quem é santo. E Deus tanto sabe disso que Ele disse: sede santo porque eu sou santo. É bom estar perto de quem é santo. Então fique santo para ficar perto de mim. Aleluia. Santidade garante bênçãos terrenas. Eliseu agora, toda vez que ia para aquela cidade, tinha um apartamento aonde ficar. Bênçãos terrenas. Se ela tivesse observado e visse, olhado, analisado, aquilatado e dissesse: esse homem aí é todo desmantelado, queremos ele longe de nós. Mas por causa da santidade na vida dele, ela disse: vamos abençoar ele, vamos abençoar a vida dele, porque ele é um santo homem de Deus. Santidade garante bênçãos terrenas, mas santidade também garante bênçãos espirituais. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, quem é santo vai ter a bênção, o privilégio, pastor Sebastião, de ver o Senhor. Bênçãos espirituais. Quem santifica a vida aqui vai ter a bênção, missionária Orma, de conhecer face a face o Senhor, de vê-lo como Ele é, de estar onde Ele está, de ceiar com Ele. Mateus 8,11 diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Vai estar com Ele quem é santo. Transporte para dentro de si as pernas do cordeiro e ande como o cordeiro andava. O cordeiro andava em santidade. Como mais o cordeiro andava? Ele andava em oração. Você vai ver Jesus orando constantemente. Antes de tomar decisões, ele orava. Depois que tomava a decisão, também orava. A vida de Jesus era uma vida de constante oração. Quem transporta para si as pernas do cordeiro vai andar como ele andava. Vai ter uma vida de oração. Orar é devoção. Orar é intercessão. Orar é petição. Orar é confissão. Orar é intimidade. Quem anda como o cordeiro andava tem uma vida de oração. Valoriza a oração. Philip Yancey vai dizer que na Bíblia está catalogada 650 orações. Matthew Henry vai dizer que as duas armas do crente é oração e lágrimas. Com essas duas armas, o crente luta contra o inimigo e luta a favor dos amigos. Quando nós temos uma vida de oração, as portas se abrem, cadeias caem por terra, pessoas são libertas e o nome do Senhor é glorificado. O anjo vai na prisão soltar Pedro, mas é a oração da igreja que foi buscar o anjo. O anjo vai soltar Pedro, mas foi a igreja orando na casa da mãe de João Marcos que vai buscar o anjo através da oração. E o anjo vai buscar Pedro. A nossa oração, ela não age na horizontal. A nossa oração, ela age na vertical.
Às vezes até a gente diz, levanta a mão, estende a mão para o lado da sua casa. Mas a oração não vai assim. A oração vai assim. E de lá, desce lá e abençoa. A oração não vai na horizontal, ela vai na vertical. Quando nós oramos, nós passamos a nos parecer com o Cordeiro. Uma vida de oração muda a nossa visão de mundo, muda a nossa ética, muda o nosso comportamento, muda o nosso relacionamento com Deus e com os homens. Quando nós nos alimentamos das pernas do Cordeiro, nós vamos, indubitavelmente, ter uma vida de oração. Quando nós temos as pernas do Cordeiro, nós andamos como ele andava. Em terceiro lugar, como é que o Cordeiro andava? O Cordeiro andava cheio, pastor Josué, do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Crente que é cheio do Espírito Santo, anda como o Cordeiro andava. Lucas capítulo 4, versículo 1. Diz que depois que Jesus sai do Jordão, ele é conduzido pelo Espírito até o deserto. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vai dizer que ele sai do deserto e entra na cidade cheio do Espírito Santo. Versículo 19 do capítulo 4. Ele entra no templo, na sinagoga, e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quem anda como o Cordeiro, anda cheio do Espírito Santo de Deus. Essa noite, por gentileza, tem perna de Cordeiro para você. Quem sabe você não gosta das suas pernas. Então esta noite, por gentileza, troque ela pelas pernas do Cordeiro e passe a andar como o Cordeiro andava. Tem alguém que diz: minhas pernas é muito fininha. Outro diz: nossa, minha perna é muito grossa. Então esta noite o conselho é: pegue as pernas do Cordeiro, transporte para dentro de você as pernas do Cordeiro de Deus. Oh! Aleluia! Que esta noite, a partir de hoje, o seu andar seja diferente. Transporte as pernas do Cordeiro para você. Elas vão te levar mais longe. E além de te levar mais longe, vai te levar pelo caminho certo. Pelo caminho da santidade, pelo caminho da oração, pelo caminho de uma vida cheia do Espírito Santo. Quem transporta para si as pernas do Cordeiro tem o Espírito Santo consigo. Se eu transportei para mim as pernas do Cordeiro, eu tenho o Espírito Santo comigo, em mim e sobre mim. Ele está comigo, e Ele está comigo porque Ele me convence. Comigo Ele me convence, e Ele está em mim, e em mim Ele me guia. E Ele está sobre mim, e sobre mim Ele me usa. Então esta noite, que Ele esteja contigo, que Ele esteja em ti, que Ele esteja sobre ti, que você seja convencido por Ele, guiado por Ele, usado por Ele. Ei, esta noite, pegue essas pernas por gentileza e ande diferente a partir de hoje. Coma o cordeiro assado no fogo. Coma a cabeça do cordeiro. Coma as pernas do cordeiro. E por último, como as fressuras do cordeiro. Fressura são os miúdos, os órgãos internos. O povo tinha que comer o que estava dentro do cordeiro.
E dentre os órgãos internos, o principal que nós usamos de forma até, muitas das vezes, e a Bíblia usa 90% figurado, é o coração. Então Deus está dizendo: como a cabeça, como as pernas, mas também transporte para dentro de vocês o coração do Cordeiro. Tenha dentro de vocês o coração do Cordeiro. Troque este coração de pedra por um coração de carne. Oh, presença! Oh, eterno! Alabarai te quebenará soltre minácia. Coloque dentro de vocês o coração do Cordeiro. Daramanagai. Ai, Zevera caio chebre gorio sobera plafai. Tem uma presença na casa esta noite. Está tratando com vidas aqui esta noite. Ela manchou. Zala procou prosto copi pataia sé. Arte que Venécia. Azarapicocha se patarapato comanai. Tem glória na casa. Tem glória na casa. Terra-se abadaraba sobria. Amica patatete comanarabaia. Ezera blaseca badocobidea sorabedecacia. Glória. Oh, glória. Como as fissuras, como os órgãos internos, transporte para dentro de vocês o coração do Cordeiro. Coração, o maior significado do coração é amor. Ele é tão significativo que hoje usa assim, né? O pessoal coloca assim o coraçãozinho, os 2 dedinhos aqui. Antes era assim, agora já... Coração. Falar de amor. O mundo todo usa essa figura para o coração, amor. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vai dizer, pastor Oséias: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Coração também fala de sentimento. Transporte para dentro de si o coração do Cordeiro. Sinta como ele sentia. Ame como ele amava. E ele vai dizer: marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Ele diz que vocês façam, que vocês tenham o que eu tenho. Que esta noite você possa se alimentar, transportar para você esse coração, o coração do Cordeiro. Ame. Porque o que o amor não resolver, nada mais resolve. Ame. Porque é amando que Deus nos quer. Se alimente do Cordeiro esta noite. Fique de pé, por gentileza. Tem amor de Deus na casa. Tem presença dele na casa. O Espírito Santo está movendo desde o início aqui nesta noite.
Tem mudança aqui esta noite. Esta noite transporte para você a cabeça do Cordeiro, as pernas do Cordeiro e os órgãos internos do Cordeiro. E você verá coisas poderosas acontecendo na sua vida. Adore a Deus. Adore a Deus com toda a sua força. Às vezes você não vai pular, mas adore com toda a sua força, com todo o seu íntimo, com todo o seu espírito e em verdade esta noite. Celebre a Deus nesta hora. Celebre a Deus nesta hora. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te encher. Ele está em ti, contigo e sobre ti. Ao Cordeiro. Isso. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar.